Uhum. Prontinho. Vamos começar a gravar. Boa tarde, boa noite a todos que possam estar agora nos escutando. Estamos dando sequência ao livro Os 100 Centímetros de Leveza. Vou fazer uma leitura comentada desse grande best-seller, né, de Bert Hellinger, porque é um dos livros básicos que ele escreveu, onde traz muita luz para que a gente possa compreender, principalmente, nosso relacionamento entre a culpa e a inocência. Então, como tem muitas nuances, o comentário do livro se faz necessário, para que todos que possam estar nos acompanhando possam ter a clareza exata daquilo que é a filosofia heideggeriana. Então, a Ana vai dar sequência o ajudante ideal, e depois vamos seguir em frente. Quem tiver alguma dúvida, pode escrever no chat e mandar algumas perguntas também. Ok, então, Ana, podemos começar? O ideal do ajudante. Uma segunda maneira de experimentar a inocência é o meu direito de cobrar dos outros quando lhes dei mais do que eles a mim. Essa inocência é geralmente passageira, pois meu lado de reivindicar essa tão logo recebo do outro. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar a se deixar presentear por outras. Adotam um lema: é melhor você ficar devendo do que eu. Essa atitude, encontrada em muitos idealistas, é conhecida como o ideal do ajudante. Contudo, essa liberdade de obrigação, tão cheia de cobrança, é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que limita a dar apega-se à sua superioridade, que só pode ser transitória, sob pena de negar a paridade ao outro. Pois as pessoas logo cortam relações com alguém que não queira receber, retirando-se ou ficando zangada. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. A troca. A terceira e a mais bela forma de experimentar a inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e demos. Essa interrância entre dar e receber se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui-lhe com algo equivalente. O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas também o montante que se investe. Um pequeno investimento de dar e tomar traz um pequeno ganho, mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói. Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, e de justiça e paz. Dentre as possibilidades de experimentar a inocência, esta, sem dúvida, é a mais libertadora. É a inocência satisfeita. Uhum. Muito lindo, né? Muito perfeito. Muito perfeito. Então, a gente sai daquela posição, né, que precisamos, quando existe o dar, e não existe essa equivalência desse tomar aquilo que o outro pode nos oferecer, pode nos dar, e se a gente não faz esse movimento de tomar aquilo que estar no direito do outro, no desejo do outro de nos oferecer, entramos na cobrança. E quando a gente cobra, a gente vai para uma espécie de inocência. Nessa inocência, a gente fica perdido, né? Porque criamos uma falsa ilusão de que ele precisava dar mais ou daquilo que eu gostaria que ele me desse e devolvesse. Nesse equilíbrio das trocas, como ela é uma lei de difícil compreensão, até porque está em jogo a culpa e a inocência, a boa e a má consciência, a gente precisa entender muito bem esse contexto para poder estar bem nos relacionamentos, né?
Então, assim, quando se dá muito, a gente fica na posição superior e superioridade. E muitas vezes, quem dá muito, nem sempre abre espaço também para receber. Então, se você dá e não tem um tempo para que o outro possa também se conectar e poder te dar de volta ou te entrar nessa equivalência, você fica com essa sensação de superioridade. E há que dar um tempo entre esse dar e esse tomar. Né? Por isso que, às vezes, eu fico pensando assim, muitas vezes, o sentir dificulta ser entendido porque ele não foi acompanhado de palavras. Mas precisa usar a palavra porque somos seres da linguagem, e na linguagem a gente se entende e a gente também se desentende. Então, é necessário que quando você dá algo a alguém, para que você não entre na cobrança daquilo que você deu, porque você esperou demais e criou expectativas, é necessário, então, que a palavra entre como um fator da compensação também. Não posso te dar aquilo que você me deu, não tenho condições, ou eu estou te dando mais, eu estou esperando que você também me retribua. Porque... E às vezes a gente fica assim entre pais e filhos. Tem filhos que se sentem ingratos, são ingratos, que espera para além dos pais. Então, porque meu pai não me deu, porque meu pai faltou, porque meu pai foi embora e não me deu o que deveria, e aí o pai já deu muito, né? Então, nós falamos isso na semana passada, mas eu acho que como tem essa questão, Martinha, essa dificuldade dessa lei, ela precisa ser muito falada para ser bastante compreendida. Porque a troca, quando ela é dentro dessa equivalência, a sensação de fato é de um investimento. Quando eu dou algo, o outro tende a retribuir um pouco mais. Então, esse é o movimento de crescer no relacionamento. Quanto mais se dá, quanto mais se recebe, e recebe sempre um pouquinho mais, nós crescemos no relacionamento. Mas quando há cobrança no relacionamento, é porque houve uma falta. O outro não consegue se perceber compensado. Então, como houve uma falta, há uma dívida. E há que compreender essa dívida. Se é dos filhos para com os pais, essa dívida é indevida, porque os pais já deram muito. Como os professores, eles dão mais, porque também já receberam muito. Né? Então, vamos seguir um pouquinho. Passar adiante. Okay. Contudo, esse alívio não é possível em alguns relacionamentos, porque neles existe um desnível irredutível entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre pais e os filhos, ou entre professores e alunos. Os pais e professores são basicamente doadores, enquanto os filhos e alunos são primeiramente recebedores. É verdade que os pais também recebem algo dos filhos, e os professores recebem dos seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, não o anula. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar na medida em que transitem a geração seguinte e o que recebe da anterior. E seus filhos, os alunos, poderão agir da mesma forma. Eu não sei ler que está em alemão agora. Boris Van Michels visualiza isso em seu poema, A Bola Dourada. O que recebi pelo amor do meu pai? Eu lhe paguei, pois, em criança, ignorava o valor do dom. Que quando me tornei homem, endureci
como todo homem. Agora vejo meu filho, agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora. A quem me deu, nem me vai retribuir. Pois, quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúmes, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida, cada um com um sorriso, lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. O que vale para a relação entre pais e filhos e entre professores e aluno, aplica-se também a todas as situações em que não é possível compensar pela retribuição ou pela troca. Por outras palavras, podemos aliviar nossas dívidas, repassando aos outros algo do que recebemos. O agradecimento. A última possibilidade de compensação entre o dar e o tomar é o agradecimento. Com o agradecimento, não se exime de dar. Às vezes, porém, é a única resposta adequada. Por exemplo, por parte de um deficiente físico, de um doente, de um moribundo e, às vezes, também de um amante. E também entra em jogo, além da necessidade de compensar, aquele amor elementar que atrai e mantém junto os membros do sistema social, da mesma forma como a força da gravidade mantém os corpos do universo. Esse amor acompanha e precede o dar e o tomar se expressa como forma de agradecimento. Quem agradece está reconhecendo. Você me dá sem saber que eu poderei pagar-lhe algum dia. Eu recebo isso de você, como um presente. E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento de minha dádiva vale mais para mim do que qualquer coisa que você possa fazer por mim. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. Vou dar-lhe conta de uma breve história a respeito. Sobre o receber. Alguém que foi salvo de um perigo de vida sentia-se na obrigação de agradecer muito a Deus e perguntou ao amigo o que deveria fazer para seu agradecimento também fosse digno de Deus. Então o amigo lhe contou uma história. Um homem se apaixonou por uma mulher e pediu em casamento. Ela, porém, tinha outra coisa em mente. Certo dia, quando iam atravessando a rua, o carro teria atropelado a mulher e o amigo. Com muita presença de espírito, não tivesse puxado para trás. Então, ele se virou para ele e lhe disse: agora aceito me casar com você. Como você acha que o homem se sentiu? Perguntou o amigo. O outro, porém, em vez de responder, apenas torceu a boca em um sinal de desagrado. Tá vendo? Disse o amigo. Talvez Deus sinta o mesmo em relação a você. E eu vou lhes contar mais uma história. Os que voltaram. Um grupo de amigos foi para a guerra. Lá enfrentaram perigos indescritíveis. Muitos morreram ou ficaram gravemente feridos. Mas 2 voltaram ilesos. O primeiro se tornou muito silencioso. Sabia que não merecia a sua salvação e aceitou sua vida como um presente, uma graça. O outro, porém, se gabava dos seus feitos heróicos e dos perigos que escapara. Foi como se isso não lhes tivesse custado nada. O próximo item é a sorte. Continua?
A sorte continua. Vamos parar na justiça. Tá. A sorte. Frequentemente encaramos uma sorte não merecida como algo que nos ameaça e amedronta. Isso decorre do que secretamente achamos que nossa sorte desperta a inveja do destino ou de outras pessoas. Então, ao aceitar essa sorte, nos sentimos violados de tabu, assumimos uma culpa, aceitamos um risco. A gratidão diminui o medo, mas para ser feliz é preciso ser humilde e corajoso. Então, quando a gente está falando anteriormente na relação da troca, e ele fala também da compensação. Essa compensação, ela só vem através do reconhecimento. E parece que nós, seres humanos, vivemos num processo relacional que a gente busca, quer, almeja, deseja, sofre quando a gente não é reconhecido. Então, precisamos sempre estar nesse movimento de ver de onde vem o reconhecimento. Porque quando ele diz assim, que o amor precede o dar e o tomar, nós precisamos estar numa condição aberta, e para isso é a questão da bola dourada. Ela é passada de geração em geração. Felizes são aqueles que reconhecem o que recebe. Né? Muito feliz aquele que reconhece o que recebe. Porque recebemos da vida tudo. E recebemos os relacionamentos, mesmo quando a gente está vivendo situações difíceis, dolorosas. Precisamos olhar que ali também tem um merecimento e um recebimento e uma oportunidade, até a oportunidade do aprendizado diante das dificuldades. E é a nossa vulnerabilidade que não permite que a gente olhe para aquele espaço difícil e agradeça. Que a gente sempre está esperando que o outro nos dê a bola dourada. Mas a bola dourada é o próprio reconhecimento e o próprio agradecimento. Então, que a gente possa olhar para a vida dessa forma, que geralmente será a melhor forma de crescimento. Então, o Beck traz a palavra sorte. E a palavra sorte, ele está relacionado, sim, à gratidão, né? O reconhecimento nada mais é do que a gratidão. Eu agradeço e é a ser grato na vida, poder estar nesse ponto é de uma grandeza e de uma sorte. E por isso que ele coloca, né, que a gratidão diminui o medo. O que mais temos medo? Medo de amar, medo de viver e medo de morrer. Medo das 3 forças grandiosas da nossa vida. Amar, viver e morrer. Então, quanto mais feliz, para ser feliz, é preciso ser humilde e corajoso. Então, reconhecer, inclusive, que temos medo. Os tolos é aquele que diz que não tem medo, mas reconhecer é uma atitude de humildade. Estamos aqui para aprender. Então, acho que depois desse nós temos alguns outros tópicos muito interessantes. Então, Martinha, você quer continuar lendo, Ana? Ou a Martinha pode ler, ou a Maria? Podemos dividir, claro. Sim. Obrigada pela oportunidade. Ok, sempre. Vamos fazer esse rodízio, assim? É bom? Martinha? Oi, Marie. Sim. Agora eu estou aqui ajudando um pouquinho o Nicolas e agorinha não vou conseguir ler. Ok. Mas eu te passei o PDF. Sim, já estou aqui vendo. Então, vamos lá, a justiça.
O jogo alternado, por nada. O jogo alternado entre culpa ou dívida e inocência é, portanto, acionado pelo dar e receber e regulado pela comum necessidade de compensar. Quando nessa necessidade é satisfeita, a relação pode terminar. Ou então, pode ser retomada e continuada com a renovação do dar e do receber. Bert faz uma distinção assim, entre o dar e o tomar, e entre o dar e o receber. Então, tomar, a gente toma dos pais, toma toda a vida. Num casamento, quando estamos vivenciando a relação, é preciso que a gente esteja tomando do outro tudo que ele pode dar. Então, os desequilíbrios nas relações geralmente parte dessa forma de tomar aquilo que o outro pode oferecer. Receber, a gente pode receber qualquer objeto, mas o tomar é algo muito mais, muito profundo. Então, a troca, porém, não dura se no decurso dela não se voltar sempre ao equilíbrio. É como caminhar. Se nós mantivermos em equilíbrio, ficaremos parados. Se o perdemos totalmente, cairemos e ficaremos estirados no chão. Se alternadamente o perdermos e recuperarmos, caminharemos em frente. Culpa ou dívida, como obrigação e inocência, ou ausência de dívida, como alívio e reivindicação, estão a serviço da troca. Através delas, nos estimulamos reciprocamente e nos unimos no bem. Essa culpa e essa inocência são uma boa culpa e uma boa inocência. Aí nos sentimos em ordem e no controle e nos sentimos bem. Perdas e danos. Entretanto, no processo de dar e tomar, também existe uma culpa má e uma inocência. Por exemplo, quando quem toma perpetra uma afronta e quem dá é a sua vítima. Portanto, quando alguém faz algo contra o outro, sem que esse possa defender-se, ou quando um toma algo de si, para si, prejudicando o outro ou causando-lhe dor. Ambos, o autor e a vítima, estão sujeitos à necessidade de compensação. A vítima tem o direito de exigi-la e o autor sabe que está obrigado a dá-la. Só que, dessa vez, a compensação resulta em prejuízo para ambos, pois, consumado o ato, também o inocente planeja maldade. Quer prejudicar o culpado, da mesma forma como foi prejudicado por ele, e causa-lhe um sofrimento, como recebeu dele. Por conseguinte, exige-se do culpado mais do que a simples reparação do dano. Ele também precisa expiar. O culpado e sua vítima só voltarão a equiparar-se quando tiverem sido igualmente maus e tiverem perdido e sofrido na mesma medida. Só então poderão reconciliar-se, ter paz e voltar a fazer-se o bem. Ou, só então, se o dano e a dor estiverem sido excessivos, poderão separar-se em paz. Sobre este tema, vou contar uma história. Um homem contou a um amigo que havia 20 anos. Um homem contou a um amigo que havia
20 anos, sua mulher o recriminava porque poucos dias depois do casamento, ele a deixou sozinha e saiu de férias com seus pais 1 mês e meio, pois precisava dele como motorista. Todas as suas explicações, desculpas e pedido de perdão tinham sido inúteis. O amigo replicou: o melhor que você tem a fazer é dizer que ela tem o direito de desejar ou fazer algo ao seu próprio benefício, quer custe tanto a você quanto custou a ela o que ele fez naquela ocasião. O homem compreendeu e sorriu. Agora possuía a chave, que também podia fechar. Pode assustar algumas pessoas que não se chegue a uma reconciliação nesses casos, a não ser que o inocente se zangue e exija expiação. Entretanto, conforme o velho ditado de que uma árvore se conhece por seus frutos, basta vermos o que sucede num caso e no outro, para verificarmos o que é realmente bom e o que é realmente mal. A importância. A importância, no contexto de perdas e danos, a inocência é sentida de diversas maneiras. A primeira delas é a impotência. O autor age enquanto a vítima sofre. Julgamos tanto mais culpado o autor e tanto mais grave o seu ato, quanto mais indefesa e impotente era a vítima. Após o fato, porém, ela raramente continua indefesa. Pode agir e exigir do culpado justiça e reparação, colocando um ponto final na culpa e possibilitando um recomeço. Quando a própria vítima não age, outros agem no lugar dela. Porém, com uma diferença: o dano e a injustiça que causam no seu lugar são muito piores do que se a vítima tivesse exigido justiça e se vingado por suas próprias mãos. Ilustro isso com um exemplo. A dupla transferência. Um casal já maduro estava participando de um curso de desenvolvimento pessoal. Na primeira noite, a mulher sumiu. Só reapareceu no dia seguinte, quando se postou diante do marido e lhe disse: passei a noite com meu amante. Com outras pessoas, essa mulher se mostrava atenciosa e interessada. Só diante do marido ficava fora de si. Os outros não conseguiam entender porque ela era tão má para ele. Tanto mais que ele não se defendia nem se exaltava. Apurou-se que essa mulher, quando criança, era mandada para o campo com a mãe e os irmãos durante o verão, por ordem do pai. Ele ficava na cidade com sua amante e, às vezes, ia com ela visitar a família. A sua mulher o servia, sem queixas, sem recriminações. Ela reprimia sua raiva e sua dor, e os filhos percebiam isso. Essa atitude, para alguns, chamariam de virtude heróica. Tem um péssimo efeito, pois nos sistemas humanos, a raiva reprimida volta à tona mais tarde, justamente nas pessoas que menos podem defender-se contra ela. Na maioria das vezes, são os filhos ou netos, e eles não chegam a tomar consciência disso.
Então, grife essa frase aqui. Na maioria das vezes, são os filhos ou netos, e eles não chegam a tomar consciência disso. Nesse caso, houve um duplo deslocamento da emoção reprimida. Em primeiro lugar, para um outro sujeito. Em nosso exemplo, da mãe para a filha. No segundo lugar, para um outro objeto. Em nosso exemplo, o pai culpado para o marido inocente. Também aqui tornou-se vítima da pessoa menos apta para se defender, porque amava a ofensora. Portanto, quando os inocentes preferem sofrer a agir, aumenta logo o número de vítimas inocentes e de ofensores culpados. Em nosso exemplo, a solução teria sido que a mãe da mulher se zangasse abertamente com o marido. Aí, ele seria obrigado a tomar uma atitude e o que levaria a um recomeço ou uma clara separação. No caso presente, nota-se ainda que quando a filha vinga a mãe, ama não somente a ela, mas também ao pai, pois ela o imita, agindo com o marido da mesma forma como o pai agia com sua mãe. Aqui atua, portanto, um padrão diferente de culpa e inocência, no qual o amor cega a pessoa para que não veja a ordem. A inocência impede a pessoa de ver a culpa de um lado e as consequências do outro. A dupla transferência acontece também quando a vítima não pôde agir depois do ato, porque estava impotente. Sobre esse tema, trago mais um exemplo. Paramos aqui ou continuamos? Vale uma reflexão? É isso que eu ia falar. Olha só. Então, quando acontece esse desequilíbrio, que isso é um desequilíbrio nas trocas, né? Veja a complexidade de que Berto nos leva a essa reflexão. Então, quando ele traz esse exemplo da dupla transferência, mas ele está ilustrando essa questão do dano e da injustiça. Se a gente olha para os eventos da vida, geralmente com um olhar crítico, nós vamos condenar alguém. Ok? Então, quando a gente precisa olhar sempre para além dos eventos, nós vamos descobrir uma dinâmica que está oculta nos relacionamentos. E aí, nessa dupla transferência, veja o que acontece com essa criança que viu o pai trazer a amante para visitar a família e presenciar e testemunhar a raiva da mãe numa singela compreensão, mas imbuída de muita raiva. Então, muitas vezes, o que acontece é que essas pessoas que estão nesse movimento, ela se sente engolida por algo desconhecido. Por isso que a raiva e os outros sentimentos, quando eles não são expressos, eles ficam recalcados. E no recalque, ele pode estar levando para uma outra geração. Por isso que no genograma, muitas vezes a raiva não é da filha em relação ao pai, em relação à mãe, mas muitas vezes essa raiva e esse descontrole, esse comportamento difícil,
está ligado a um comportamento que ficou recalcado na geração anterior. Fantástico isso, né? Fantástico. Então, vamos lá, ele fala sobre o outro exemplo. Você quer ver, Ana? Marie, Oi? faltam 2 minutos para as 2 da tarde. É mesmo? Só pra... Obrigada, Martinha. Ah, Então, tudo bem. dá para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito disso. E depois a gente fala depois do seu Vingador. A gente faz uma pausa aqui para falar do Vingador no próximo encontro. Mas o importante é que a gente possa perceber essa questão. Como é que a gente vai solucionar uma questão quando a gente está em desequilíbrio? Se não for pelo reconhecimento desse próprio desequilíbrio. Então, e a gente lida com muitas emoções aí, com muitas crenças, né? Às vezes a crença eu não posso falar, se eu falar eu me sinto inferior, ou eu me sinto pequeno, ou o que é que o outro vai achar de mim. Mas isso está no nível não da humildade, está no nível do orgulho. Quando você não consegue reconhecer que você também causa danos, que você também é um perpetrador. Isso é muito importante, que a gente possa se dar conta que, às vezes, nessa postura de ser inocente, nós também estamos cometendo alguns atos. Somos também perpetradores. Então, vamos ficar por aqui, agradeço, e vamos pensar mais o que a gente pode fazer em prol deste grupo, para que venha mais pessoas. Gente, um grande abraço, eu espero que vocês possam, de onde estiver, reveja isso que vamos colocar o link lá no nosso grupo, para que a gente possa também estar acompanhando, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigada, Ana, pela participação. E aí, quem tiver o livro, quem quiser se habilitar a ler, nós vamos também estar franqueando a palavra para cada pessoa que deseja também fazer a leitura. Obrigadão. Obrigada pela oportunidade, até daqui 15 dias, né? Isso, mas eu estou repensando esses 15 dias, viu? Eu acho que para mim poderia ser toda semana, tá? Para mim, tranquilo. Isso, então estamos pensando nisso. Um grande abraço a todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Martinha e todos. Abraços.